Um Pantanal como nunca visto antes. Ainda mais para quem sempre viveu da pesca e que aos poucos foi se transferindo para a apicultura. A falta de água, né, que há muito tempo que já não estava tendo cheia, né, e essa cheia que faz aumentar o peixe, a população de peixe, né, que os peixes se procriam, que sobe para poder desovar. Então, com pouca água, os peixes não criam mais. Na verdade, é isso aí um dos grandes fatores, né? Queimada também, muita queimada, e aí só vai cada vez mais degradando a natureza, né? Eu nunca tinha ouvido falar que criava abelha, né? Daí apareceu um turista do Paraná, que era apicultor lá no Paraná, tinha muitas caixas lá no Paraná, e daí ele fez um barco hotel aqui e viu que a região era muito boa para apicultura e começou a introduzir a apiária no Pantanal. E aí eu vendo aquilo, né, e me interessei. Comecei a buscar, né, saber como que seria para criar. Comprei minhas 2 primeiras caixas em 2000. Não conseguia, tentava pegar as abelhas, colocar na caixa, não parava. Aí eu busquei, comecei a fazer curso, né? Assim como o seu Osmar, outros ribeirinhos do Rio Miranda se interessaram pela atividade e foram se organizando, cada um com suas caixinhas. Bom, na verdade, hoje nós somos 16 sócios, mas a grande maioria dos associados são parentes, né? Parentes, amigos próximos que a gente sabe que mexe na atividade, né? E que gosta também da atividade igual a gente. De repente, um enxame de ânimo para o setor. Em 2015, depois de mais de uma década em pesquisas, o mel pantaneiro passou a ser o primeiro do país a fazer parte do seleto grupo de produtos certificados com a identificação geográfica. Quando a gente fala de mel, a gente fala do sabor daquela planta que a abelha coletou. Então, no caso do Pantanal, nós temos uma floresta muito específica. Então, ele gera um sabor de mel diferenciado. Por isso que merece ter uma identificação geográfica para mostrar para o mundo o que é o mel pantaneiro, o que é a nossa florada, por assim dizer, né? E como que o Sebrae ajuda esses produtores? A gente ajuda eles tanto na parte de gestão, a organizar as suas contas, e também na parte de como comercializar esses produtos e como obter o selo da identificação. Porque para obter um selo, você precisa seguir algumas regras. Mas o que ninguém imaginava é que os dias que viriam pela frente não seriam tão doces. O Pantanal passaria por uma das piores secas de sua história, e junto com ela vieram as queimadas. Em 2024, por exemplo, o fogo atingiu mais de 2,5 milhões de hectares, devastando a flora e a fauna local, inclusive muitas colmeias. Há 3 anos seguidos que a gente tem perdido colmeia com o fogo. Chegando quase a querer desistir, na verdade. Mas é igual eu falei para você, né? Você começa na profissão, não tem como você parar. Mesmo tendo muito prejuízo, a gente persiste ainda. A produção é pouca, tem poucas colmeias, mas assim, em Miranda atualmente nós somos o maior produtor aqui, do pessoal da Flor do Camalote aqui, acho que gira em torno de umas 5, 6 toneladas. Eu já viajei o estado inteiro, já provei mel do estado inteiro, mas o do Pantanal é inigualável, não tem assim um paladar assim igual aos outros, é diferente. Assim como no mundo das abelhas, no dos humanos também há cooperação. Há cerca de 6 meses, um grupo de acadêmicos de diferentes cursos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul voltou a auxiliar os produtores, por meio de um projeto de pesquisas, o Pantamel. Eles perderam a produção em 2020, então essa parte de reconstrução também é muito complicada, mas que a gente está levando esse apoio e eles estão com muita esperança de conseguir assim melhorar ainda mais a produção e a gente está querendo levar essa oportunidade para eles também. Nós queremos trazer principalmente a dignidade para esse pessoal, a possibilidade deles viverem disso, tirar eles da questão da vulnerabilidade social e levar o mel para longe, para fora do Brasil, para as prateleiras dos mercados, para empórios, para todo canto que mereça chegar pela qualidade que tem. Bom, a princípio, como eles têm uma produção de mel ali, eles não têm uma rotulagem, não tem muito um selo, a gente quer primeiro fazer uma análise de como é que está todos os fatores que são importantes pôr num rótulo, tipo umidade, acidez,
para eles conseguirem ter uma base. Provavelmente vai ter água ali fora do padrão, e aí a gente vai passar para eles corrigirem isso na produção. E depois, quando tiver tudo padronizado já, eles vão ter uma rotulagem, uma tabela nutricional, para conseguir botar no rótulo e incrementar o valor no produto deles. E nessa cadeia produtiva, muita gente se assemelha às operárias. Mas há lideranças que se portam feito as rainhas, como o Adriano. Assim como muitos, ele começou pequenininho. E hoje, o zum 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 é que ele já formou uma colônia sem igual. A fábrica dele fica em Dourados, mas é na capital que funciona a unidade de reprodução das rainhas, onde fomos conhecer. Aqui agora a gente vai entrar no berçário, que é onde a gente produz abelhas rainhas, são mini colmeias, são colmeias menores para melhoramento genético, produção de abelhas rainhas, onde a gente faz essa produtividade para distribuir daí para os apiários essas abelhas rainhas. Hoje a gente é referência na produtividade de mel, com alta produtividade de mel, por causa desse trabalho que a gente tem aqui. Hoje, a média nacional por colmeia, uma caixa, gira em torno de 15 quilos por colmeia. E tem um número de animais ali dentro também ou não? Tem, ali gira em torno de 60 a 100 mil abelhas por colmeia. A gente consegue aí 60, 70 quilos por colmeia. Então chega a hora de conhecermos de perto este trabalho. E também os nossos companheiros de expedição. A Valentina, filha caçula do Adriano. Eu acompanho meu pai desde os 4 anos e eu acho muito legal isso. E o Elton. A gente alimenta as abelhas, faz cera alveolada, põe para elas poder se reproduzir, formar o mel na época de seca ou frio, que aí elas não vão embora procurar outras floradas. E lá vamos nós, atrás da majestosa. E não é que ela apareceu? Olha aí a rainha, toda imponente. Cada colmeia dessa tem cerca de 15 mil abelhas e a função delas aqui é reproduzir. Mas mesmo assim, a capacidade de produzir mel é impressionante. Olha, a gente está falando aí que eu comecei a comercializar 30 quilos de mel por ano, E hoje a gente está falando em torno de 30, 40 toneladas por ano. Mas é em um frasco bem menor que o apicultor guarda suas melhores lembranças. Eu guardo ele como uma relíquia. Ele tem aqui a data de invase, o selo da incubadora municipal de Campo Grande, que foi onde tudo começou, e a nossa logo e o nosso serviço de inspeção municipal, quando a gente começou a comercializar o nosso mel em Campo Grande. E aí hoje a gente já tem uma logo diferente, Foi com o auxílio do Sebrae, com o Sebrae Tech. Não basta produzir, você precisa saber vender. E dentro dessa parte de saber vender, a gente tem 2 grandes produtos que a gente faz isso. Tem o Põe na Prateleira, que ele te ajuda nessa parte de rotulagem e tudo mais. Tem o Move Mais, que conecta empresas para que justamente facilite a comercialização entre elas. E no caso do mel, a gente ainda tem uma diferença, que é o Made in Pantanal, que é uma plataforma online que divulga o produtor e aquela produção para o Brasil, inclusive o contato desse produtor, para que ele se torne visível. Hoje a plataforma, inclusive, conta com 200 expositores das mais diversas produções. Mas no meio do caminho das abelhas, tinha um tatu, isso mesmo, o canastra. E o que parecia ser um problema, virou solução, e nascia ali uma longa parceria ambiental. E a gente conheceu o projeto de conservação do tatu canastra, que veio a somar comigo, e aí a gente começou a preservar, e consequentemente eu ganhei um selo amigo do tatu canastra. E quem já estava de olho nesse ativo ambiental é a Nayara. Assim que inaugurou o empório em Campo Grande, há cerca de 2 meses, já colocou o mel à venda. A procura de produtos sustentáveis hoje em dia é muito grande. E aí inclui também que o mel deles são 100% puro, Então assim, não tem química, não tem nada ali na composição. Os clientes procuram muito sobre isso, sobre a pureza do produto, o certificado. Então assim,
É bem interessante isso por conta que eles dão o certificado de pureza do produto, né? E a sustentabilidade também está bem englobado no nosso comércio, né? E em meio a tantos operários, tem sempre aqueles que pensam fora da caixa. Pertinho dali, vamos para conhecer as colmeias do Eduardo, esse biólogo que trabalha com as espécies sem ferrão. As abelhas nativas, elas têm uma variedade muito grande. Aqui no Brasil a gente tem mais de 260 espécies. Então elas não têm risco de acidente por não serem peçonhentas, né? E aí tem uma variedade enorme, né? Desde umas mais miudinhas até umas um pouquinho maiores, né? E a gente chama esse grupo de abelhas de meliponas. E aí quando a gente cria elas num espaço como esse, a gente dá o nome de meliponário em vez de apiário, né? Produzem mel também, produzem própolis, só que numa quantidade menor. No entanto, o mel dessas abelhas eles têm propriedade nutracêutica, porque ela não é feita em favo, que as abelhas armazenam, elas armazenam em pote. Esse pote, na composição dele, tem própolis. O mel em contato com o própolis, ele adquire essas propriedades medicinais do própolis, né? Então ele é um mel mais valorizado, não só por produzir menos, né? Mas também por essas propriedades, né? E aí tem uma variedade de sabor, conforme a espécie, né? Mas no estado, elas estão sendo utilizadas até para outras funções, como as lavouras, por exemplo, é isso? Sim. No ambiente agrícola, os 107 principais cultivos agrícolas, 90% deles depende de algum grau da polinização por abelhas. A gente começou numa espécie de competição do Sebrae que chamava Inova Cerrado, né? Nós fomos a startup que ficou em primeiro lugar aqui para o bioma do Cerrado, e agora a gente vai começar no mês que vem o módulo de tração, né? Com o objetivo de aumentar o mercado que a gente está atendendo. Então a gente de tempo em tempo a gente promove em parceria com a Agraer, com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, entre outras instituições, treinamentos, minicursos, né, para as pessoas aprenderem a criar as abelhas. Lá no Living Lab tem ali toda uma estrutura para você desenvolver protótipos, né? Então a gente participou ali também de alguns eventos promovidos ali pelo Living Lab para poder fazer protótipos de caixas de abelha, né? Para ver tamanhos ideais, né? E materiais que são produzidos com matéria-prima daqui do estado, né? Então foi muito interessante também esse laboratório para a gente poder avançar um pouco nesse conhecimento e passar para as pessoas. O fato é que essas pequeninas são apaixonantes e marcam a vida de quem delas se aproxima. Eu acho que elas são grandes heróis escondidos, heroínas escondidas aí, são muito importantes. E elas são bonitinhas também, né? Então eu pensei em colocar aí. Bom, para mim, né, é paixão mesmo de infância, é fascínio, né? E assim, é evidente assim, a nossa dependência, né, das abelhas. Porque se a gente não tem um polinizador para as plantas, a gente não tem vida, né? Imagina, a gente perder metade da biodiversidade de plantas se a gente não tivesse as abelhas, né? Por isso que costumam falar que se as abelhas forem extintas, nós vamos junto, né? E de fato isso aconteceria. Então eu durmo e acordo pensando em abelha, né? É muito legal você trabalhar com elas, você vê como que elas se organizam, como que elas se estruturam, né? E assim, biologicamente falando, assim, elas são animais fascinantes, são uns bichinhos tão pequenininhos, algumas abelhas são maiores, né? Mas elas são tão pequenininhas e tão inteligentes, né? Elas chegam a dançar para outras abelhas entenderem onde que tem alimento, em qual direção, em qual distância. Eu era construtor civil, a diferença muito grande. Construir agora ajuda as abelhas a construir os favos, o mel, né? No caso. Muito, não tem como descrever a sensação. Se não fosse abelha, eu jamais teria feito esses voos que eu estou fazendo. Então, cara, eu não sei explicar. O bichinho seduz a gente de um jeito que depois que você começa a com ela, admirar as funções dela, né? É um bichinho muito organizado, muito limpo, trabalha dia e noite para poder manter a colônia, né? E manter o estoque de alimento para o inverno. E é uma coisa que, sei lá, cara, depois que você começa a mexer com a abelha, cada vez você admira mais, né? Se o ser humano fosse que nem a abelha, vou te falar, hein? Não era como está ultimamente, só acabando com a natureza.